When I was starting out the business, I started in the creative business, and I admired a lot of entrepreneurs, who started their business as well. And I noticed that somehow the bosses, they can seem rather lonely, and it seems that they are building a business that only they can understand, or they can carry, right? It's a huge responsibility, and I thought to myself that it's not worthwhile if I build a business just for myself, right? So that's my wish. I didn't want to build a business alone. In fact, that was always my greatest fear, right? Building the business for myself, and it ends with me, right? The key is how to bring it forward. Olá, bem-vindo ao nosso canal Mediator, unindo negócios que servem. Nos vídeos anteriores, ressaltamos a importância de vivenciarmos a nossa espiritualidade católica e aplicá-la às nossas atividades cotidianas, em especial no âmbito profissional e nas relações de negócios. Tratamos das dificuldades, bem como dos sacramentos que a Igreja nos disponibiliza para enfrentá-las, e compartilhamos depoimentos de empresários que também passam por isso, como você e eu. Concretamente, estamos diante de uma escolha: ser um católico casual, que participa dos sacramentos como se fossem meros eventos sociais, ou assumir a postura do católico labora et ora, ou seja, que trabalha consciente da missão e reza constantemente a Deus, pedindo forças para cumpri-la. Nós sabemos que a frase original de São Bento é ora et labora, já que para os monges a oração vem primeiro. Porém, usamos aqui de licença poética para adaptá-la à realidade de quem muito trabalha e é concitado a rezar. E o ideal é que façamos isso formando uma rede para nos apoiarmos mutuamente. Então, se optarmos por fazermos das nossas empresas negócios que servem, precisaremos estabelecer e ter sempre presente um compromisso essencial com Deus, com nós mesmos e com a sociedade, pois só assim poderemos pavimentar um legado para a eternidade. Você agora pode se perguntar, mas compromisso essencial não seria o mesmo propósito? Eu procuro evitar o termo propósito apenas porque seu uso excessivo o banalizou, tirando muito da sua força original. Administrar negócios que servem, como mencionamos, deve ser feito em rede. Cada um, porém, deve identificar o seu próprio compromisso essencial, entendendo como conciliar a missão temporal com a missão espiritual e como cumpri-la de acordo com sua realidade de vida e contexto. Em vídeos anteriores, nós compartilhamos o depoimento de vários empresários, dentre eles o do italiano Roberto Ferrucci. Ele faz uma brilhante explanação acerca do seu compromisso essencial, algo que vale a pena conferir. Vejamos a seguir o que pensa a respeito o CEO de uma grande consultoria de inovação global em Singapura. Suppose in our case, as an innovation by design consultancy, it's extremely important and advantageous to have consultants from different disciplines, whether they are business, organizational transformation, or design experiences. When I was starting out the business, I started in the creative business, and I admired a lot of entrepreneurs, who started their business as well. And I noticed that somehow the bosses, they can seem rather lonely. And it seems that they are building a business that only they can understand, or they can carry, right? It's a huge responsibility, and I thought to myself that it's not worthwhile if I build a business just for myself. It's only worthwhile if I can build a business that people feel that they can carry on and they want to join me, and eventually they want to take it on as a team. I mean, I've always liked building a team. And the greatest legacy I want to leave is that when I leave Consulars and hand over to another CEO, it will be greater and more beautiful than I could ever have imagined. Right, so that's my wish. I didn't want to build a business alone, and in fact that was always my greatest fear, right? Building the business for myself, and it ends with me, right? The key is how to bring it forward. Interessante salientar esse anseio do Lawrence de que a empresa possa tornar-se ainda melhor sob o comando do próximo CEO. Mal comparando, é como o pai que prepara o filho não para si, mas para enfrentar os desafios da vida. E sobre as dificuldades, lembremos o que nos ensina Jesus. Ele não pede ao Pai que nos retire do mundo, mas que nos preserve do mal.
Portanto, ele nos quer servindo, dando testemunho com a nossa conduta, inclusive nos negócios. Para nos ajudar nessa busca do compromisso essencial, vamos recorrer mais uma vez aos ensinamentos da Igreja, desta vez por meio das encíclicas papais. A encíclica Rerum Novarum oferece uma visão fundamental para a compreensão do compromisso essencial nas relações interpessoais e nos negócios à luz da fé católica. Escrita pelo Papa Leão XIII em 1891, aborda temas sociais e econômicos que permanecem atuais, especialmente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e à justiça social. O título Rerum Novarum, ou das Coisas Novas, faz alusão à tradição da Igreja, que combina ensinamentos antigos com a análise de novas realidades, como a relação entre capital e trabalho, criticando inclusive excessos de sistemas como o capitalismo e o socialismo. Esta encíclica Rerum Novarum e seus desdobramentos, feitos pelos papas subsequentes, nos convidam a refletir sobre nossas empresas como negócios que servem ao bem comum. Mesmo antes dessas encíclicas, já nos ensinava São Gregório Magno: quem tiver o talento da palavra, cuide-se de não calar. Quem tiver superabundância de bens, não seja indiferente ao sofrimento dos outros. Quem tiver a arte de governar, e aqui acrescento por minha conta, administrar, liderar, empreender, aplique-se com cuidado a partilhar seus frutos. Esse chamado de São Gregório reforça o princípio de que nossos dons e talentos devem estar a serviço do próximo, algo que está no cerne da busca pelo compromisso essencial. Nessa linha, vejamos como um empresário se dispôs a ajudar a sua comunidade com base nos talentos a ele confiados. Na verdade, eu me considero uma pessoa que colocou na vida uma missão, que seria gerar emprego, seria ajudar a comunidade que eu moro a gerar emprego, porque perdemos aqui 2 fábricas que empregavam aproximadamente 5 mil pessoas. Então, o lugar ficou pobre e eu vim, quando me formei em engenharia, para tentar criar emprego, gerar emprego no lugar. E essa história foi longa, porque eu já tenho 40 anos trabalhando aqui, gerando emprego, mas não vou contar toda a trajetória, mas essa foi a minha missão. Agora, o que eu fiz que influenciou mais as pessoas, que eu acho, que foi, além de, é claro, várias empresas que eu montei e fui deixando com os sócios e tal, a última atitude minha na agricultura, que realmente eu acho que influenciou muito bem e graças a Deus os produtores estão indo muito bem. O que aconteceu? Eu, depois de praticamente me aposentar numa indústria que eu tinha, que eu fabricava bolas e tal, eu voltei para a agricultura para fazer agricultura orgânica. E aí eu apanhei muito para aprender, para fazer essa agricultura. Foi a empresa mais difícil que eu abri. Mas depois que eu vi o caminho, eu ensinei a outros a fazerem o caminho, E graças a Deus isso tem dado muito certo. Todos os produtores estão indo muito bem, Eles saíram assim de menos de um salário mínimo para ganhar 5, 6 salários mínimos por mês. Então realmente ali foi onde eu tive mais peso e foi praticamente todos os vizinhos ali da minha área se transformaram em orgânico, E ainda tem um caminho para crescer. Eu agora estou fazendo uma outra etapa até para dar uma ajuda melhor. Valdemar Garcia, ou Zico, como é conhecido, sabia muito pouco sobre a agricultura, muito menos ainda da parte de orgânicos. Contudo, quando ele se apropriou dessa tecnologia, fez questão de compartilhar principalmente com os pequenos produtores. Por várias vezes os levava a feiras livres para que pudessem perceber o potencial desse mercado em relação aos alimentos convencionais. E assim conseguiu convencê-los e a mudar suas vidas. Estabelecer um compromisso essencial exige definir uma hierarquia de valores, mesmo nas atividades diárias e na busca dos objetivos empresariais. Promover tanto o crescimento financeiro quanto o desenvolvimento pessoal e espiritual de todas as pessoas sob nossa responsabilidade, aí incluídos familiares, colaboradores e clientes. Exige cultivar relacionamentos pautados em confiança, respeito e integridade. Também sacrificar interesses imediatos e renunciar a práticas questionáveis em prol de um bem maior e mais duradouro. A encíclica Mater et Magistra, ou Mãe e Mestra, escrita 70 anos após a Rerum Novarum,
Na mesma linha, nos lembra que o trabalho oferece inúmeras oportunidades de se desenvolver, prosperar e enriquecer, tanto material quanto espiritualmente. Este é um claro exemplo de que o trabalho deve ser encarado como vocação e missão. Da mesma forma, a encíclica 40º Ano, escrita 40 anos após a Rerum Novarum, ressalta que não somos livres para usar nossos recursos de qualquer maneira. Somos concitados a praticar a beneficência e a magnificência, empregando nossos dons e talentos para gerar trabalho e oportunidades para os outros. São Tomás de Aquino já defendia essa concepção. Ele ensina que empregar capital disponível para obras úteis e lucrativas que beneficiam a sociedade e honram a dignidade humana é, antes de tudo, um ato de virtude. Este princípio ressalta que o compromisso essencial é algo que vai além do lucro, é um chamado a servir e a contribuir para o bem comum. Nesse ponto, penso que é importante lembrar o depoimento de uma empresária das Filipinas, Teresa Ganzon, que compartilhamos em vídeos anteriores. Ao invés de buscar ganhar dinheiro de maneira segura por meio de empréstimos consignados, ela optou por fomentar o microcrédito no seu país, para ajudar aqueles que não tinham acesso aos bancos convencionais. Com isso, Teresa optou por um ativo muito mais valioso, a dignidade humana. A propósito, vejamos como uma empresária argentina, en plena pandemia de COVID-19, enfrentó a crisis con sus clientes. La pandemia fue, podríamos decir, para esta generación del turismo, en esta etapa de la humanidad que nos toca transitar, la mayor crisis que hemos vivido, ya a nivel de catástrofe desde el sector. Tenemos dos referencias anteriores, una fue en el 2003, con el antiguo SARS, que se dio inició en China y se dio en Asia del Pacífico, y después una segunda crisis en el 2009, la crisis económica mundial. Que en ambas referencias lo más evidente fue la capacidad de resiliencia que tuvo el sector de salir adelante. En este caso podemos decir que solo pensar que 170 millones de puestos de trabajo se perdieron nos hace dimensionar lo que ha impactado para el turismo y para toda la cadena de valor que involucra, porque tiene un efecto multiplicador muy grande. Dentro de las experiencias que uno podría destacar en estos 2 años, desde una mirada de una economía más humanizada, desde una mirada de mercado desde esa dimensión, podemos decir que en la relación con nuestros clientes fue el esfuerzo y el apoyo que se tuvo en la cercanía con ellos. Tengamos presente que en 3 semanas se paralizó el mundo y los primeros prácticamente 4 meses el esfuerzo mayor estuvo en traer a esos viajeros o viajeras a sus hogares. Y no solo, sino en el acompañarlos frente a los reclamos, frente a poder tener reintegros de viajes no utilizados. Estos 2 años nos hemos implicado prácticamente en eso. Y una segunda etapa que tuvo que ver con formar y asesorar, porque ha cambiado totalmente el concepto de viajar. Hablamos de un turismo sostenible, pero ese concepto vino para quedarse, no hay opción hoy. Pero hay un desafío enorme en formarse a clientes como a toda la cadena de valor en proveedores y en la identificación de ellos. Una de las experiencias que quizás más podemos decir desde el lado de la empresa, nos conmovió, fue la cercanía también de ellos, cómo se da también como valor agregado cuando uno va al encuentro, se da la reciprocidad. Muchos clientes que llamaron un buen número, no solo para saber cómo estábamos, sino en algunos casos nos ocurrió de clientes que quisieron dar su depósito para viajes posteriores, solo con el propósito de que no desapareciera una empresa de las características como las nuestras, que responden a una economía que busca la centralidad de la persona, el resguardo de un cuidado integral. Entonces son elementos que son experiencias o también gestos que uno se da cuenta que en la medida que apuesta un modelo de negocio con propósito, se tiene una retribución. Entonces, en este sentido es la experiencia. Y la otra, que eso nos dio como un concepto de lo que uno puede tener, del concepto del ganar-ganar, que uno a veces busca el rédito en esto, y hemos invertido muchas horas de trabajo sin tener un rédito económico,
pero en este sentido del ganar-ganar veíamos en los efectos o en los resultados que se daban que venía un resultado colateral por otro lado, y eso tuvo que ver con vínculos que van transformando y vínculos que en definitiva dejan un resultado positivo. Penso que este depoimento de Renata Gonçalves ilustra muito bem essas questões, em especial a hierarquia de valores e o cuidado com as pessoas. Interessante observar que ao mesmo tempo em que ela buscou apoiar seus clientes e parceiros, ela própria foi assistida por outros clientes. Eles se dispuseram, como vimos, a oferecer créditos de viagens futuras para apoiar tanto a empresária quanto o próprio modelo diferenciado de negócios. Ao retornarmos ao 40º ano, encontramos um alerta contra a tentação de buscar lucros a qualquer custo. Lembrando que a moral não pode ser comprometida no processo. Isso ratifica a importância de mantermos nossa consciência alinhada ao compromisso essencial de servir, mesmo em face das pressões econômicas. Além disso, enfatiza a Mater et Magistra. Ainda que um sistema econômico produza riqueza, se este compromete a dignidade humana, é injusto. Isso é crucial para empresários católicos, que devemos buscar conciliar a viabilidade econômica com o respeito à dignidade de cada pessoa. Vejamos na concepção do empresário paranaense Armando Tortelli como ele considera que o lucro deve ser visto como um meio e não um fim em si, e como esse lucro deve estar a serviço do homem e não ao contrário. Eu penso que no DNA de cada um de nós está em primeiro lugar a vocação ao empreendedorismo, e o empreendedorismo propõe ou pressupõe resultados financeiros, lucros. Agora, como aliar o lucro com as práticas humanizadas? Ora, é colocando em prática os valores que nós possuímos, cada um de nós dentro, no sentido de pensar primeiro no homem e depois no lucro. Agora, óbvio, o lucro ele se faz necessário, caso contrário, não se pode pensar nos homens, nas pessoas, sequer podemos pensar em dividir aquilo que produzimos. Portanto, uma gestão de excelência, seja um pequeno, médio ou grande negócio, em primeiro lugar, para obter um resultado final que é o lucro. Depois, bem atender os nossos clientes, aqueles que receberão o fruto do nosso trabalho. E em terceiro lugar, pensar que o lucro em si, o recurso financeiro, a meu ver, não realiza as pessoas quando esse dinheiro vai para a conta corrente pessoal do empresário. E por fim, a 40º ano ressalta que a economia e a moral têm suas próprias regras, porém, não devem ser vistas completamente separadas. As leis econômicas, fundamentadas na natureza humana, definem nossos objetivos de atuação. No entanto, há um propósito maior, um compromisso essencial guiado por Deus, que conecta a ordem econômica ao nosso ser mais profundo. A lei moral nos orienta a buscar tanto os objetivos imediatos quanto os objetivos do alto, garantindo que nossas ações, ao seguirem essa ordem, deixem um legado duradouro, não apenas para esta vida, mas para a eternidade. O compromisso essencial exige uma ética que une a economia à moral, reforçando que as decisões empresariais devem sempre considerar o bem maior. Seguindo fielmente esses princípios, conclui a encíclica, tanto os objetivos individuais quanto os sociais se alinharão naturalmente com a ordem maior. E nós, subindo por eles como que por uma escada, chegaremos ao fim último de todos os seres. Deus, o bem supremo e inesgotável. Retomando o que dissemos no início, se estamos dispostos a fazer das nossas empresas negócios que servem, precisamos estabelecer, primeiramente, o nosso compromisso essencial. Um compromisso com Deus, com nós mesmos e com o próximo, inclusive no mundo dos negócios. E alertamos também que esse compromisso e essa missão exigirão de nós escolhas difíceis. No entanto, é a única forma de construir um legado para a eternidade. Sugerimos que reveja este vídeo, assista ou reveja os vídeos anteriores e peça ao Divino Espírito Santo que o ilumine e o ajude a encontrar o seu compromisso essencial. Este é o principal objetivo desta mensagem.
Fique à vontade para comentar e compartilhar este conteúdo. Até a próxima, então.